foi. Então, gente, dando continuidade, nós paramos, né, na Revolução Puritana, não foi? Aula de História? Foi. Então, então nós falamos aí sobre as revoluções burguesas, a importância das revoluções burguesas para a Europa entre os séculos 17 e o século 18. E aí chegamos ao ponto inicial desse processo, que foram as revoluções inglesas, né? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Só que antes de entrarmos na Revolução Puritana, nós tivemos que entender a construção e a derrota, né, vamos dizer assim, o enfraquecimento do absolutismo na Inglaterra, o absolutismo inglês. Né? E falamos aí do percurso, né, da dinastia Tudor, a partir, né, e a consolidação de um embate, né, de um conflito entre a monarquia e o parlamento, que foi, né, a dinâmica mais intensa desse processo, né? Sempre abre e fecha. É tipo aquele filme Karate Kid. Coloca casaco, veste casaco, tira casaco, veste casaco, tira casaco, veste casaco. Este momento da Revolução Inglesa, do absolutismo na Inglaterra, melhor dizendo, é mais ou menos assim na relação parlamento e o rei. Abre parlamento, fecha parlamento. Abre parlamento, fecha parlamento. Né? E isso foi, né, a base da toada desse absolutismo, que via, ao mesmo tempo, né, a consolidação do poder do rei, mas o fortalecimento da burguesia e da nobreza rural. E isso que inflamou, né, o embate entre a monarquia e o parlamento, ganhando um ápice maior a partir do reinado do Jaime I, que substituiu a Elizabeth I. Né? É a chegada da dinastia Stuart ao poder. Né? E o enfrentamento entre a monarquia e o parlamento aqui se torna mais evidente. Né? Então começa aí essa disputa. Aí foi assim, até passando pelo Jaime, passa pelo Jaime, chega no Carlos, o Carlos faz a mesma coisa, mantém esse embate aí com o parlamento o tempo todo, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, até chegarmos à última abertura, né? Que é o seguinte: o Carlos, né, o rei Carlos I, ele tinha fechado o parlamento após a imposição das leis da petição, né, que é a famosa petição de direitos de 1628. E aí isso se tornou um ambiente muito áspero para um conflito mais eminente aí nessa realidade. E aí ele fecha o parlamento. Só que a Inglaterra se envolve em conflitos militares nesse período, se envolve principalmente com o conflito com a Escócia, e tem muitos gastos de poderes, né? Gastos poderes não, gastos financeiros, melhor dizendo. E, segundo a petição de direitos, todo o imposto que fosse criado sem a aprovação do parlamento não teria legalidade na Inglaterra. E aí o Carlos teve que convocar novamente o parlamento, para o parlamento aprovar novos impostos. Só que o parlamento dessa vez não esperou o Carlos exigir a aprovação de impostos e já partiram para uma reação contra o absolutismo do Carlos, dando início ao que nós chamamos de a Revolução Puritana. Isso lá no ano de 1642. E é aqui que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar hoje sobre essa tal Revolução Puritana, que é a Revolução do Parlamento. É quando o Parlamento se une para derrotar, enfraquecer, né, aniquilar o rei da Inglaterra, o Carlos I. E essa revolução ela começa com a guerra, né? Com a guerra civil, quando nós temos um enfrentamento militar entre o parlamento e o rei. Forças militares antagônicas vão se formar, força militar do parlamento, força militar do rei, e essas duas forças militares irão para uma guerra. Então a reação ao absolutismo na Inglaterra, ele se dá a partir do momento que o parlamento decide enfrentar militarmente
O rei. Porque não tinha mais espaço para negociação. Não tinha. Não havia mais possibilidades alguma do parlamento sentar numa mesa de negociação com o rei Carlos I. O Carlos I era a sacralização do absolutismo contra as forças parlamentares. Bom, se não tem jeito de negociar, parte para a ignorância, vamos para a guerra. Começa aí uma guerra civil. A guerra civil puritana. Tá? E aí formam-se essas duas forças militares. Né? De um lado, o rei representado pelos cavaleiros. Né? Esse aqui tá errado, tá, gente? Em vez de puritanos aí, anglicanos. Depois eu corrijo aí para vocês. Que ali era representado pelos anglicanos e pela alta nobreza. Enquanto o parlamento formou um exército chamado Cabeças Redondas. Isso devido a pouca capilaridade dos soldados, tá? Os soldados raspavam a cabeça, tá? E aí esse grupo militar era composto ali de puritanos e presbiterianos, que são os calvinistas, né? Calvinistas na Inglaterra, puritanos, calvinistas na Escócia, presbiterianos, e setores médios da sociedade que não aceitavam ali a imposição do absolutismo, ou seja, a classe burguesa, né? Então formou esses dois exércitos, de um lado cavaleiros, do outro lado cabeças redondas. Parlamento e rei vão para a guerra, né? Neste ponto, vamos a um processo dedutivo. Qual das tropas militares inicia esta guerra com maior força para vocês? Cavaleiros ou cabeças redondas? Qual desses grupos teria mais força nesse início? Cavaleiros. Eu também acho. Cavaleiros. Os cavaleiros. Por quê? Porque os cavaleiros já eram um grupo militar preparado, que já tinha treinamento, era um grupo militar já com armamentos, era um grupo militar que tinha já conhecimento de estratégias militares. Então os cavaleiros, eles começam a guerra em vantagem, né? Então eles começam a guerra em vantagem. É tipo pegar o Clube Atlético Mineiro e colocar o Clube Atlético Mineiro para jogar contra o Manchester City. O Manchester City vai começar o jogo com vantagem. Concorda comigo, Lucas? Claro. Vai ter o jogo todo com vantagem. Né? Porque ele tem De Bruyne, né? Tem Agüero, mas não, né? Tem Sterling, e tem uma galerinha lá que joga bola, né? Famosa. Só os bravos. Né? Que perderam pro Chelsea. Mas tudo bem. Não, mas porque o Chelsea tava é melhor, o Chelsea ué. mesmo ganhar. Né? E aí tá. Aí, os cavaleiros realmente começam esse embate militar na frente. E eles começam a vencer. A força militar real, com experiência militar, começa a ter vitórias fáceis, né? Tava tendo vitórias fáceis. Era tipo o Atlético derrotando o Cruzeiro, velho. Né? Sim, ó, massacrando. Né, Lucas? Ué. Apesar que o único Cruzeiro e Atlético do ano, quem ganhou mesmo? Atlético é melhor, só aceita. Né? Quando Mas o Cruzeiro estiver na Série A. o único Cruzeiro e Atlético do ano, quem Você é ganhou? atleticano ou cruzeirense, Bruno? Eu? Sou É. O Bruno é Eu sou atleticano. torcedor do Corinthians, velho. Tem hora que eu acho que você é Corinthians, atleticano, tem hora que eu acho que você é cruzeirense. É mineiro, ué. Eu sou torcedor realmente eu sou torcedor do Corinthians. Mas eu tenho um apreço pelo Cruzeiro. E pelo América também. Ô Bruno, torce pro Flamengo que você não vai ter tristeza nessa vida. O Flamengo ele não o precisa da Flamengo é- torcida nossa, não, Bora. Buraco. Flamengo ô, é Buraco. carioca. Ô, Flamengo é modinha, Bruno. Flamengo é modinha e Flamengo é. Não lembro. Voltando aqui. É o quê? É um time meia boca. Então, É um time meia boca, um time bom, top. Ô, Ó. Bruno. então é o seguinte.
Então, com essa experiência militar, as forças militares do rei estavam derrotando as forças militares do parlamento instantaneamente. Né? Só que o parlamento reage. Sabe? Aquele Cruzeiro e Atlético que ninguém, todo mundo esperando uma goleada do Atlético e o Cruzeiro vai lá e ganha. Aconteceu isso. Aconteceu isso quando o parlamento derrota, as tropas do parlamento derrotam as tropas militares na famosa Batalha de Neisseberg. Essa batalha foi fundamental para a reação do parlamento. Essa batalha foi tão significativa, mas tão significativa, que o rei Carlos teve que fugir para a Escócia. Porque foi um massacre, velho. As tropas reais, elas não tiveram chances contra a estratégia militar moldada pelas tropas do parlamento. Foi um massacre, foi uma derrota imensurável, que fez com que o próprio rei Carlos percebesse que a situação tinha virado. Ele viu, não dá para ficar, a situação virou. O parlamento agora vai vir para cima de nós que nem um trator. E ele, ó, deu no pé, velho. Ele deu no pé. Ele fugiu para a Escócia, esperando que os escoceses dessem a ele asilo político lá, até dar uma apaziguada e ele voltar para a Inglaterra. E quem tem o mérito para fazer essa reação do parlamento ser tão tenebrosa por parte do rei Carlos? Esse sujeito aí, ó, Oliver Cromwell, também conhecido como Oliver Cruel. Cruel, tá? Cruel, tá? Esse cara é o grande responsável pela reação militar do parlamento. Por quê? O que o Cromwell faz? Né? E garante a vitória do parlamento na guerra. O parlamento vence a guerra sob o comando militar do Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell assume o comando das tropas do parlamento por volta de 1644. Assim que ele assumiu as tropas do parlamento, ele buscou estabelecer uma nova configuração para as forças militares. Ou seja, ele buscou investimento. Ele percebeu que se eu não tiver um investimento financeiro aqui agora e um investimento estratégico militar, nós estamos ferrados, nós estamos fodidos. Então ele se direcionou nessas duas linhas. Primeiro, vamos investir financeiramente no exército, nos cabeças redondas. Como? Fazendo o parlamento aprovar um novo imposto, porque o parlamento podia fazer isto. Né? O parlamento ele podia aprovar imposto. Então, o parlamento aprovou um imposto para ser direcionado diretamente para a composição financeira das tropas militares. Agora o exército tem dinheiro. Ok. E ao mesmo tempo, ele pregou uma nova estratégia militar. Ele moldou um exército que não era um exército de um bando de fazendeiro que pegava em uma espingarda e saía dando tiro nos outros. Não. Um exército com estratégia. Um exército profissional. E o Oliver Cromwell conseguiu moldar tudo isso. E fez com que o exército puritano, o exército do parlamento, reagisse às forças militares do rei. Né? O que levou o rei a fugir, né, como eu disse. E aí, o parlamento não perdeu mais. O parlamento foi vencendo, até que as tropas reais tiveram que se entregar. Não aguentou mais o tranco, Lucas. Não aguentou, velho. E aí eles se entregaram. Bandeira branca. Acabou. Vitória do parlamento. Ao consagrar a vitória do parlamento, aí nós já perguntamos, porra, agora o parlamento vai controlar tudo, né? Mas não. O parlamento, no momento que ele derrota, né, o rei, o parlamento começa a ter uma crise interna, uma disputa interna por poder. Sabe aquela historinha que o poder sobe a cabeça? Aconteceu isso no parlamento. Tanto é que dois grupos políticos se formaram no parlamento. Os presbiterianos puritanos e os independentes. Começaram a debater, a criar um conflito dentro do próprio parlamento que não impedia que esse parlamento alcançasse um consenso.
Gente, nós não temos mais consenso. Né? O parlamento não está conseguindo chegar a um ponto comum para ter o controle político da Inglaterra depois da Guerra Civil. Ou seja, o parlamento entra em uma crise civil, uma crise política. O parlamento cria uma crise política na Inglaterra. E aí quem aproveita dessa crise política? Né? Os presbiterianos. Por quê? Os presbiterianos, sabendo que o rei estava na Escócia e os presbiterianos eram escoceses, esses presbiterianos abrem negociação com o rei Carlos para o rei retornar para a Inglaterra. Porque o rei estava em asilo político. Na verdade, o rei estava preso lá, né, na Escócia. Porque ele não tinha para onde sair, não tinha como voltar para a Inglaterra. Se ele voltasse para a Inglaterra, o que aconteceria com ele? Né? Então ele estava lá de boas. Só que os presbiterianos, que querem impedir o avanço dos tal independentes dentro do parlamento, abriram negociação para o rei retornar para a Inglaterra. Bom, só que o rei queria voltar. Ah, eu volto. Só que o parlamento dizia, você volta com restrições de poderes. E aí entramos numa velha toada aqui, numa velha questão. Um rei absolutista, que viveu a vida inteira sobre o absolutismo, centralizando todos os poderes, iria aceitar de bom grado ter seus poderes reduzidos? Não. Não. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Né? O rei, então, veio um problema. Né? E aí eles começam ali, a negociação começa e continua. Só que ao mesmo tempo, porque pensa comigo, a Inglaterra está sem rei aqui, ó. Nesse exato momento, ninguém está governando a Inglaterra. Porque o parlamento tem conflito. Uma divisão interna dentro do parlamento. Estão tentando o retorno do rei. A galera, a população, ficou naquela. Quem está governando mesmo a Inglaterra? Ninguém. E quem está tomando no meio do boga aqui é nós, o povo. E aí surgem movimentos sociais, de contestação social na Inglaterra. Porque a partir daí não é mais só uma crise política, é uma crise social. Né? Rebeliões sociais começam a ser armadas na Inglaterra. E o primeiro grande movimento agitador na Inglaterra nesse período são os Levelers, conhecidos como os niveladores. Guarda esses nomes, tá? Levelers. O que os Levelers defendiam? Ações políticas para eliminar as desigualdades sociais. Defendiam a igualdade de preceitos jurídicos, ou seja, a igualdade social, jurídica. E queriam ainda o sufrágio universal, ou seja, o direito de votar. Essa galera era a galera mais baixa da sociedade, que não tinha direito nenhum. Tinha o direito de ficar calado e acatar as ordens dos superiores, dos grupos sociais superiores. Só que eles rebelam e começa aí uma agitação social na Inglaterra. Então, além de uma crise política, agora tem uma crise social. A Inglaterra está fervendo, está fervendo. E no meio disso tudo, o cara responsável por derrotar o rei, Oliver Cromwell, estava lá, de bobeira, vendo o que estava acontecendo e ninguém tomando atitude, vendo o projeto militar dele e a conquista militar dele ir para o espaço. O que esse homem faz? Bate na mesa e diz, vocês não querem comandar essa bagaça não, essa bodega não? Eu comando, então. Eu vou pegar essa bodega e vou comandar ela. O Oliver Cromwell, então, assume a liderança da Inglaterra em 1649. E acaba com toda a baderna que estava acontecendo na Inglaterra. Primeira coisa, sem chances do rei voltar. O rei não vai voltar. Por quê? Porque ele vai punir o rei como traidor da pátria. O rei será punido sobre o crime de traição. Será condenado sobre o crime de traição. E como pena, ele teve, ó, a cabeça cortada. Porque nessa época era legal, né? Tudo resolvia cortando a cabeça. Já perceberam isso?
Tá? Pior que é verdade. Toda história que você vê, a pessoa tá na cabeça verdade. Né? Fez alguma coisa errada, já coloca na guilhotina mesmo. Ué, vamos cortar a cabeça. Só que nessa época, o Luiz, não era guilhotina não, velho. Guilhotina da França. Nessa época, sabe como que se decapitava as pessoas? Colocava o neguinho lá deitado lá com numa tora de madeira, chamavam um machador lá, um lenhador, um machado, e dá uma machadada na cabeça desse sujeito aí, corta a cabeça desse sujeito aí. Desse tipo, o cara não sentia nem dor. Imagina, hein, Luiz? Sei lá, deitado, e chega o Lucas Chaves com o machado, ó, tchá, no seu pescoço. Nossa. Né? Foi assim, resolveu o problema. Então o Croa resolveu o primeiro problema. Como se diz, o primeiro problema foi resolvido. Não tem mais rei. Se não tem rei, não tem monarquia. Certo? O que o Crowell faz? Assim que ele dá um jeito de tirar a vida do rei, abolir a monarquia. E acaba a monarquia. A partir desse momento não tem mais monarquia. Acabou, está abolida na Inglaterra a monarquia. Tá? E aí, para completar, ele vai lá no parlamento e fecha a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lords, melhor dizendo. Que era aquele espaço mais ligado à nobreza. Tirou o poder político da nobreza. Aí o que o Oliver Cromwell faz? Proclama a república. Sim, a Inglaterra já foi uma república a partir de 1649. A partir de 1649, a Inglaterra se tornou uma república. Uma república comandada por quem? Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell. O Cruel. Né? Desculpa o trocadilho, tá? Cruel, né? Um trocadilho aí sem graça. Né? E aí, meu amigo, começou a República de Cromwell. O cara agora é o cara que manda na Inglaterra. E olha comigo, vamos fazer uma análise. O cara vence uma guerra, o cara deixa o poder, vence a guerra, entrega tudo lá pro parlamento, o parlamento fica com essa, vamos dizer assim, essa briguinha aí de egos dentro lá, não toma uma decisão, e o que o Crow pensou? Porra, eu que venci essa porra dessa guerra, velho. E esse parlamento não quer tomar, não consegue tomar uma decisão? Então tá, se vocês não conseguem tomar decisão, eu tomo a decisão por vocês. Acabou. Agora sou eu que mando. Proclamei a república. A Inglaterra passou a ser uma república. Vai ser a primeira e única vez na história da Inglaterra que a Inglaterra vai ser república. Tá? Porque já saiu pesquisas recentes. A última foi, acho que é do ano de 2017, que a população inglesa aceita a monarquia, não quer uma república. Para eles, a monarquia é o melhor sistema de governo. A monarquia parlamentar inglesa, que nós vamos daqui a pouco chegar nela lá. Como que surgiu a monarquia parlamentar na Inglaterra? Né? Então agora é a República de Cromwell. Começa a República Puritana. A República de Cromwell. E esse cara vai transformar a república dele em uma ditadura, velho. Vocês já estudaram ditadura militar, não já? No Brasil? Acho que sim. Eu acho que sim. Lá no ano. Deve ter estudado. Acha que o quê? Calma. O quê? Ditadura militar, mas a gente estudou, né? Como da ali. Ah, eu acho que isso. Não, estudamos. Foi com você no início desse ano. Né? Esse ano eu só dei uma pincelada nela, né? Pra entrar lá então foi só essa pincelada que a gente viu. Ali começou, foi. Então, gostaria de continuação no livro, só que você só falou por alto lá. Né? A ditadura militar foi um período de extrema repressão no Brasil. De controle extremo, né? da sociedade. E foi isso que o Cromwell fez lá na república dele. Implantou a ditadura de controle. Controle supremo. Ninguém fazia nada sem a ordem do Cromwell. O Cromwell comandava a vida de todo mundo. O Cromwell era um ditador ferrenho. Né? E aí ele usa desse poder para impor ações políticas dessa ditadura.
Ele vai dominar a Irlanda, vai perseguir os católicos, vai controlar a Escócia, vai sufocar as rebeliões que aconteciam pelo território britânico, na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia. Tudo à base da violência. O uso extremo da violência aqui. Tá? Então, ou seja, aqui as ações eram voltadas para um caráter de uso extremo da violência para atender os interesses de quem? Da Inglaterra? Não. Para atender os interesses de Cromwell, de Oliver Cromwell. Puramente isso. Aqui o interesse é dele, de transformar cada vez mais um líder poderoso dentro da Inglaterra. E aí ele vai, domina territórios, persegue religiosos, né, e reprime rebeliões, né, e vai acabar com os movimentos sociais, que é outra base da ditadura. Né? A ditadura, seja ela puritana, seja ela inglesa, seja ela a da Venezuela, né, independente de ideologias, toda ditadura ataca, num primeiro momento, quem? Movimentos sociais. E na Inglaterra nós tínhamos os Levelers, que nós já falamos, né? Que defendia lá combater as desigualdades sociais, etc. E tínhamos ainda os Dingers, os escavadores, que era um movimento visto como um movimento defensor da democracia. Ditadura e democracia não combina muito bem, não combina? Não. É? Não. Então, esse movimento democrático, social-democrático, chamado Dingers, também é perseguido. E as ações de Cromwell se direcionam com um único objetivo: aniquilar os Levelers e os Dingers. E ele consegue. Né? Esses movimentos serão aniquilados. Né? E aí, a partir de 1653, depois de dominar vastos territórios, depois de acabar com os movimentos sociais da Inglaterra, o Cromwell radicaliza. Ele se torna Lorde Protetor da Inglaterra, manda fechar o parlamento e declara que a partir daquele momento aquela ditadura que ele comandava seria uma ditadura vitalícia, hereditária. O que quer dizer isto? Ele só sai do poder se ele quiser ou morrer, e mesmo assim o poder será passado para quem? Para os filhos. É uma monarquia sobre a égide de uma república. O cara conseguiu me fazer de uma ditadura, tá? Uma ditadura em uma monarquia, velho. Uma monarquia, uma ditadura vitalícia hereditária. Nunca na história ninguém fez isso. Nunca na história. Até então, né? Porque lá na Coreia, aquela bagaça chamada Coreia do Norte, que é trem ridículo, lá tem isso também, né? Hoje. Então, começou dessa forma. Aí o cara radicalizou. Só que o cara radicalizou, a partir do momento que ele radicaliza, ele percebeu uma coisa. Bom, se eu radicalizar o movimento, e para eu conseguir ter apoio, principalmente da classe burguesa, eu vou ter que entregar alguma coisa aos burgueses, não vou? Então, o que o Cromwell faz? Se alia à burguesia. E oferece à burguesia o quê? Uma modernização do sistema econômico da Inglaterra. Acaba com os privilégios econômicos feudais, implanta a iniciativa comercial, o livre comércio. Ou seja, a burguesia, foda-se a ditadura, tô lucrando. Tipo isso. Se eu tô lucrando, eu tô de boas agora. E a burguesia tava lucrando. A burguesia estava se enriquecendo sobre o governo do Cromwell. Isso é fato. Então ele conseguiu o apoio da burguesia, oferecendo à burguesia aquilo que a burguesia queria: livre comércio, iniciativa comercial, etc. Ele deu. E além disso, ele cria o Atos de Navegação em 1651, que é a base fundamental para entender o capitalismo da Inglaterra. O sistema capitalista inglês, ele começa a ser moldado com esse Atos de Navegação. O que foi isso?
Esse ato de navegação foi uma lei imposta pelo Cromwell, que tem como objetivo estabelecer o desenvolvimento naval da Inglaterra. Ou seja, a Marinha Britânica, desenvolver a Marinha Britânica. E com a promulgação, a criação dessa lei, a partir desse momento, todos os produtos que saíssem da Inglaterra ou que viessem para a Inglaterra só poderiam ser transportados por navios ingleses. O resultado disso, a Inglaterra se torna a maior marinha do mundo. Durante isso, este posto da Inglaterra de maior marinha do mundo vai até o final da Primeira Guerra Mundial, gente. Ninguém tinha coragem de enfrentar a Inglaterra nos mares. A Inglaterra, nesse momento, derrota seus concorrentes em batalhas marítimas, como a Holanda, como a Espanha. Ninguém tinha coragem de enfrentar os ingleses nos mares. E ela se desenvolve nesse momento. Ou seja, então Cromwell, ele era um ditador, mas ele dialogava com a burguesia, oferecia benefícios para a burguesia, fazia com que a Inglaterra se desenvolvesse economicamente. E isso estava sendo um ponto positivo. O cara tinha uma habilidade política. Só que ele morre em 1658. E nós estamos falando com a ditadura vitalícia hereditária. Então quem assume no lugar dele é o filho, o Ricardo de Cromwell. Só que o Ricardo de Cromwell é uma tragédia. Ele não é a metade do homem que o pai dele foi, vamos dizer assim. Porque ele era um incompetente. Era um Zé Ruela. Hã? Era um zero à esquerda. Não tinha habilidade política nenhuma. Ou seja, era um sujeito totalmente incapaz de assumir o poder na Inglaterra. E é nesse ponto que a burguesia viu que não dá para confiar no Ricardo de Cromwell. E a alta burguesia aproveitou, a alta nobreza aproveitou o momento de fraqueza, de fragilidade do governo. E vem cá, burguesia, vamos sentar aqui e dialogar? Vamos. O que nós vamos definir aqui? Que o Ricardo de Cromwell não tem capacidade de governar a Inglaterra. Então vamos fazer o quê? Reorganizar a monarquia e acabar com a ditadura. Né? Então, foi isso que eles pensaram. E eles conseguiram. Né? Em 1660, com a ação política da burguesia e da alta nobreza, o Ricardo de Cromwell foi deposto do poder. Foi tirado do poder. Tá? E a Inglaterra, tá? Essa deposição fez com que a Inglaterra voltasse a ser uma monarquia. Ou seja, houve a aniquilação, a abolição da república. Então, o breve período de república na Inglaterra vai, tá, de 1649, quando Cromwell assume, né, o poder na Inglaterra, literalmente, até 1660. Em 1660, uma ação coordenada entre a burguesia e a alta nobreza, vendo a impossibilidade do Ricardo governar, eles dão um golpe. Juntos. Um golpe de Estado. E este golpe acaba estabelecendo a deposição do Ricardo de Cromwell do cargo que ele ocupava, que na época era de liderança, né? E a liderança da Inglaterra nessa época era chamado de Lorde Protetor. Tira o Ricardo de Cromwell deste posto, reestabelece a ordem monárquica na Inglaterra. A Inglaterra voltou a ser uma monarquia. Isto leva ao poder novamente a dinastia Stuart. E o que a dinastia Stuart vai tentar fazer ao retornar ao poder? Reestabelecer a ordem absolutista. Reintroduzir o absolutismo
na Inglaterra. Resultado disso, a segunda revolução burguesa na Inglaterra. A partir do momento que a dinastia Stuart vai tentar restaurar o absolutismo, há uma segunda revolução, que nós vamos chamar de Revolução Gloriosa, que será a revolução que vai pôr um ponto final no absolutismo na Inglaterra. Entendido? Até aqui? Entendido. Né? Então, a partir daqui, o que acontece? Um outro movimento revolucionário que vai buscar interromper o processo de reintrodução do absolutismo na Inglaterra por parte da família Stuart, da dinastia Stuart. Isso leva à famosa Revolução Gloriosa, assunto para a nossa próxima aula de história. Aí, terminei a aula até antes, ó, faltando... Aqui, a prova de amanhã... Ah, não, a prova é quinta. Ah, esquece. A prova... Oh, Glória, eu tô falando. Oi, A filho? prova é quinta. Esquece, é porque eu confundi. Eu acho que a prova era amanhã.